No quadro Informe no Bairro, moradores do Tereza Cristina reclamam das condições da rua Bom Jardim da Serra. E mais, presidente da FAESC justifica a alta dos alimentos no país. No segundo capítulo da série Medula, Fábrica de Sangue, você saberá como funciona o processo de doação de medula óssea. E no esporte, Tigre volta aos treinamentos para na sexta-feira encarar o Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Série B. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é quarta-feira, dia 29 de junho de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O Ministério Público aperta o cerco contra a sonegação fiscal. Hoje a promotora Vera Lúcia Bedinotto recebeu a nossa equipe de reportagem. Confira. O Ministério Público há alguns anos vem tentando combater a sonegação fiscal e com isso foi criado o programa Saúde Fiscal dos Municípios, que em parceria com o Ministério Público consegue que os tributos sejam arrecadados. O programa Saúde Fiscal dos Municípios ele teve início em 2011 através de um levantamento de dados efetuado pelo Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária, que tem sede em Florianópolis, e nessa época foi verificado que a maioria dos municípios de Criciúma tinham uma deficiência com relação à legislação e especialmente com relação à arrecadação de tributos municipais. Naquela ocasião foi verificado que apenas 9% dos municípios conseguiam arrecadar mais de 20% na questão do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ISS ou IPTU. Então, com base nisso, se verificou a grande dependência que os municípios têm em face dos repasses dos governos estaduais e governo federal. Então, após isso, em 2013, teve início o programa Saúde Fiscal, cuja primeira fase englobou reuniões com todos os prefeitos do estado de Santa Catarina, foram todos convidados e diversas reuniões foram feitas nas mais diversas regiões do estado. Os municípios de Criciúma e Nova Veneza são os únicos que pertencem à 6ª Promotoria de Justiça de Criciúma e não aderiram ao programa. É importante colocar que, até o momento, 254 municípios firmaram o convênio com o Ministério Público e já estão colhendo resultados positivos com base nessa parceria. E se pode citar o exemplo da cidade de Joinville, que, de acordo com informações do meu colega, arrecadou em torno de 20 milhões em virtude do trabalho feito em conjunto com o Ministério Público. Então, isso demonstra a efetividade do programa, a grande aceitação que ele teve no estado de Santa Catarina e demonstra também a grande prova da qualidade do programa é que o programa Saúde Fiscal dos Municípios é hoje semifinalista num prêmio organizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, o Ministério Público lamenta que Criciúma e Nova Veneza ainda não tenham feito a adesão ao programa e o que se espera é que, com a repercussão que está tendo essa questão no município, especialmente em virtude de uma suposta contratação de empresa para que faça um trabalho que o Ministério Público colocou à disposição gratuitamente, o que se espera então é que haja a adesão dos municípios, porque o maior beneficiado com a parceria a ser feita não é apenas o município, é principalmente a população criciumense ou a população de Nova Veneza, que merece essa parceria, porque com certeza o Ministério Público hoje é um dos órgãos mais bem vistos pela população. Então, a parceria, com toda certeza, deveria ser muito bem-vinda por parte do município. O trabalho desenvolvido pelo Ministério Público através do programa é completo, já que traz todas as orientações necessárias na cobrança de tributos municipais, contando inclusive com a capacitação dos profissionais. Em 2014, a sonegação fiscal no Brasil atingiu mais de 440 bilhões, enquanto que a questão da corrupção atingiu cerca de 100 bilhões. Então, para cada R$1 da corrupção, nós temos R$4 sonegados. Isso demonstra a gravidade desse crime. E isso é importante que a população tenha em conta, que não é apenas o ladrãozinho comum ou o traficante que comete crime. O empresário que sonega impostos, ele está
está cometendo crime, porque a lei assim o diz desde 1990, mas está principalmente cometendo um crime contra toda a população. E nessa questão, o trabalho do Ministério Público, num primeiro momento, acaba sendo de informação ao contribuinte, porque na 6ª Promotoria nós temos o hábito de designar audiências extrajudiciais, nas quais os contribuintes, ou então os administradores das empresas, são informados das consequências acerca do não parcelamento ou da não quitação dos seus tributos, porque a lei estabelece esse grande benefício, ou seja, se o empresário promove o parcelamento do seu débito tributário ou promove a quitação, o Ministério Público fica impedido de propor a ação penal, ou seja, aquele empresário não responderá por processo criminal. No entanto, caso ele não tenha interesse ou alegue ausência de recursos, infelizmente o Ministério Público é obrigado a ingressar com ação penal e nós já temos hoje grandes resultados nessa área, pois temos já pessoas em fase de cumprimento de pena, penas que infelizmente o legislador fixou de uma forma muito branda, mas que de qualquer forma acaba sendo uma punição. E importante que se diga, essa punição está sendo direcionada a todas as camadas da população. A arrecadação de tributos realizados pelo município de Criciúma é baixa e essa falta de cobrança pode responsabilizar o chefe do executivo. Então, chama a atenção quando o município demonstra desinteresse com relação a esse material, porque é uma forma muito simples de se buscar os recursos e me parece que o fortalecimento dessa área, com a criação de concurso público, a chamada desses profissionais qualificados para atuar nessa área, com toda certeza a arrecadação, ou o aumento da arrecadação, o incremento da arrecadação, será um resultado certo, será um resultado pacífico. Então, chama a atenção e o que se espera é que todos os municípios promovam a adesão ao programa, pois, enquanto nessa fase o Ministério Público está num trabalho de ordem preventiva, não faltará muito para que, em breve, passemos à fase da repressão, pois a não cobrança dos tributos ou uma cobrança negligente poderá importar em renúncia de receita e, nesse caso, o gestor público poderá ser responsabilizado através da Lei de Responsabilidade Fiscal ou da Lei de Improbidade Administrativa. No quadro Informe no Bairro, fomos até o Tereza Cristina conferir de perto a situação da rua Bom Jardim da Serra. Moradores do local reclamam da situação da via. Moradores do bairro Tereza Cristina, especificamente da rua Bom Jardim da Serra, estão descontentes da maneira como a empreiteira contratada pela Casan de Criciúma vem lidando com a obra de esgotamento sanitário que está sendo realizada na localidade. Além da demora a realizar o serviço, estão há mais de 15 dias sem finalizar, que neste caso seria a colocação das lajotas. A situação está complicada, isso aqui já faz 2 meses que começaram a obra, quase 2 meses. O início da obra foi dia 20 de maio, nós já temos final de junho. E eles trabalharam, vamos supor, uns 15 dias nesse mês de junho e não apareceram mais. E falaram que em seguida iam voltar aqui, só que até hoje não voltaram. Então eu acho que é um descaso por parte da Casan conosco. E quanto ao município também, que o prefeito também já viu isso aqui, já passou por aqui, já olhou. Eu acho que ele devia tomar uma providência também, falando do pessoal da Casan para terminar essa obra aqui. Se a licitação foi barata ou não foi, o problema não é nosso. Porque segundo a informação que eu tenho, eles acharam que aqui era só areia. E não era carvão embaixo e estava desbarrancando. E como essa areia que eles botaram aqui é da Itajuí, estava sendo cobrada, que eu acho que foi é que eles abandonaram a obra e nós ficamos na pior que estamos no prejuízo hoje. Né? Então eu queria que alguém tomasse uma providência. O município, o próprio diretor da Casan, que falasse com a gente e explicasse por que parou essa obra aqui.
Além dessa situação, o lote da frente da casa do seu Hermínio também contém muitos entulhos, que é um outro problema enfrentado. O morador tentou entrar em contato com as autoridades, mas não teve sucesso. Eu liguei para a Casan, lógico, aí em Florianópolis, né, a menina de lá, não sei se é Nádia, parece, e disse para me ligar aqui para a empreiteira da Casan, direto para cá. Ela me deu o número, eu liguei para um tal de Viviane, Vivian, não sei. Só que eu liguei 2 dias, o telefone não tocou, eu liguei para o celular. Aliás, não atendeu. Liguei para o celular, a mesma coisa. Chamei, ninguém atende. Então, até o momento, eu não tive uma resposta de ninguém. As calçadas, que é uma normativa do município, o seu Hermínio segue à risca, também foram danificadas pelas obras. Agora que vocês podem ver aí o prejuízo que eu estou tendo com a minha calçada, que destruíram tudo. Me garantiram que arrumaria, não arrumavam. A rua está nessa situação aí também, aí, ó. Estão quebrando tudo aqui, ó. Boca de lobo, um caminhão que passa aqui. Eu fui obrigado a trancar isso aqui. Que daqui a pouco nem eu consigo entrar com o carro na garagem. A nossa equipe de produção entrou em contato com o setor operacional de esgoto da agência de Criciúma. A Casan informou que hoje à tarde enviou um caminhão com areião para amenizar de forma imediata a situação dos moradores e que a partir de amanhã a empreiteira Vitória, contratada pela prefeitura, irá começar a recolocar as lajotas. Para participar do quadro Informe no Bairro, você pode entrar em contato com a nossa equipe de produção através do telefone 3442-2012, 3442-2012. Nosso e-mail é jornalismo@tvprimavera.com, jornalismo@tvprimavera.com. O contato via WhatsApp é 8505-6342, 8505-6342. A seguir, no segundo capítulo da série Medula, Fábrica de Sangue, você saberá como funciona o processo de doação de medula óssea. Presidente da Associação Agrícola de Santa Catarina defende produtor e diz que a culpa do alto preço dos alimentos é da crise financeira vivenciada pelo país. José Zeferino Pedroso, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, se pronunciou essa semana sobre o aumento no preço dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Pedroso aponta que o clima hostil, os preços pouco remuneradores, a inexistência de estoques reguladores e falta de gestão no abastecimento criaram um quadro de escassez e de elevação de preços para os consumidores. O dirigente mostra que a escassez de milho e o seu consequente encarecimento se refletiram no aumento dos custos de produção das carnes em geral, especialmente de aves e suínos, e também do leite. Vários fatores levaram à aguda redução da oferta de milho. Um foi a redução da produção. Em 2005, 106 mil produtores rurais catarinenses cultivavam 800 mil hectares com milho e colhiam entre 3,8 e 4 milhões de toneladas. Nesses 10 anos, a área plantada foi se reduzindo paulatinamente e em 2015 foram cultivados 350 mil hectares de lavouras para uma produção estimada em 3 milhões de toneladas para um consumo estadual de 6 milhões de toneladas. No plano federal, Pedroso entende que faltou planejamento e ação preventiva da Companhia Nacional de Abastecimento, que não alertou para o perigo das exportações maciças de um insumo essencial para importantes cadeias produtivas. No segundo dia da série Medula, Fábrica de Sangue, vamos conhecer de perto como funciona o sistema de doação de medula óssea no país. Um ato de caridade que pode salvar vidas. A reportagem é de Ângela Neri.
Quando um doador de medula não é encontrado no círculo familiar, começa uma verdadeira corrida contra o tempo para achar uma medula saudável que seja compatível com a de quem está doente. A grande questão é: quem é essa pessoa e onde ela está? Ela pode estar em qualquer lugar do planeta. O Brasil possui o terceiro maior banco de doadores do mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos e da Alemanha. Todos estão cadastrados num grande banco de dados chamado REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea. Quem quer ter o nome no sistema precisa ir até um hemocentro, colher uma pequena amostra de sangue e preencher uma ficha. A primeira fase do processo de busca por uma medula compatível é eletrônica. Tudo acontece na web. Quando alguém adoece, o médico inclui as características do paciente num sistema muito parecido, chamado REREME. Assim, ele passa a ser conhecido como um receptor de medula óssea. O sistema cruza imediatamente as informações do REDOME com o REREME para encontrar os candidatos com chances de serem compatíveis. O doador do REDOME pode estar em Manaus e o receptor em Porto Alegre, não importa. É feita a coleta dessa medula ou das células tronco do sangue periférico e é feito o transplante nesse receptor. Esse é um procedimento extremamente simples, ambulatorial, não precisa de internação. Ali é feita uma anestesiazinha local e depois, tirando-se essa agulha fina, esse procedimento praticamente é indolor, tá certo? Até porque eu vou injetar anestésico ali dentro. Depois você entra com uma agulha um pouquinho maior, mas já com o tecido anestesiado. Furou aquela camada, você vai penetrar onde? Dentro da esponja do osso. Dentro do osso esponjoso, aonde tem o quê? A medula óssea vermelha, que é a que te interessa para o transplante. Ali você vai aspirar de 10 a 20 ml de sangue, retirou a agulha, acabou o procedimento. A chance de encontrar um doador no Brasil entre 1993 e 2003 era de 15%. O REDOME tinha apenas 30 mil candidatos. Hoje, a possibilidade de encontrar uma medula dentro do país se aproxima de 60%. O Brasil é um país de grande diversidade, diferente do Japão. No Japão tem menos de 1 milhão de doadores e a possibilidade é 95%, porque existe uma grande homogeneidade, né? Se a gente tivesse 20 milhões de doadores, que seriam 10% da população, um número, não aumentaria em tanto isso. Iria para 75%, no máximo 80% de probabilidade. O Brasil está conectado desde 2009 com todas as redes de registros no mundo inteiro. Nós temos cooperação com todos os registros do mundo. Então, quando um paciente ele vai entrar para a busca de um doador no Brasil, ele busca tanto no registro brasileiro, nós buscamos, o REDOME busca esse doador, no seu próprio cadastro e nos cadastros internacionais. Com isso, a possibilidade de se encontrar um doador hoje pulou quase que para 95%. Então é difícil encontrarmos um paciente que não tenha nenhuma alternativa para o transplante. No caso da pequena Thaís, a busca levou 1 ano. Apareceram 3 possíveis doadores. É difícil, porque o que você pensa, será que você vai conseguir, você não vai? Ainda mais no caso dela, que como ela não tem irmãos, né, que poderia ser o provável doador, aí fica mais difícil. Foi difícil, mas eu não perdi a fé, não. Durante um exame de rotina, Heraldo descobriu que estava com um tipo de câncer no sangue, já em estágio avançado e que tinha poucas chances de sobreviver. Entrou no REREME em 2012. Enquanto seguia com tratamento, o sistema rastreava bancos espalhados pelo mundo. 11 doadores universais foram encontrados, 5 no Brasil e 6 no exterior. A escolhida foi uma jovem gaúcha que acabou desistindo de participar do processo. A doação é voluntária, nunca obrigatória. O SUS marcou os exames para fazer no interior do Rio Grande do Sul. Primeira semana ela não foi, na segunda ela não foi, e o médico falou, olha, isso é assim mesmo, daqui a pouco ela vai. Aí, de repente, ele me chama, e eu já combalido, ele fala, Heraldo, eu tenho uma notícia ruim para te dar. A moça se negou a fazer. Apesar da agonia da espera, tudo foi resolvido. A ajuda veio da Europa. Existem 27 milhões de doadores voluntários no mundo. 4 milhões estão no Brasil.
Esses 4 milhões de cadastrados representam mais de 1,5% da nossa população. Pode parecer pouco se comparado ao tamanho do nosso país, mas já é o suficiente. É uma amostragem que atende às principais características do nosso povo. Só que não pode também imaginar que você vai cadastrar infinitamente ou sem definições corretas. Quando nós atingimos um número alto de doadores, que a gente tinha quase 3 milhões, se não me engano, nós passamos a ter um teto, controlando um pouco a entrada em algumas regiões e abrindo para outras regiões. Tanto os voluntários brasileiros quanto os americanos são importantes para o mundo inteiro por um motivo muito simples: a mistura de raças. Só no último ano, o Brasil enviou material para 60 estrangeiros. O Brasil fornece doador para a Europa toda, para os Estados Unidos, para a África do Sul, para Singapura. Ou seja, é uma população tão importante, tão geneticamente diversa, que podemos atender pacientes que estão sofrendo em outras partes do mundo também. O processo inverso também acontece. Imagine que um paciente que nasceu no sul do Brasil precisa de uma transfusão. Se o Redome não conseguir localizar um voluntário dentro do país, a alternativa mais prática é procurar na Europa, por causa da descendência. Se você for, por exemplo, para Santa Catarina e entrar numa região, por exemplo, mais uniforme em termos de miscigenação, provavelmente na Europa você vai encontrar doador facilmente para essas pessoas. Qualquer pessoa saudável entre 18 e 55 anos pode tentar se inscrever no Redome. É muito importante manter os dados cadastrais atualizados. Esta é a única maneira de encontrar o voluntário, que pode ser chamado de uma hora para outra até que complete 60 anos. A seguir, Tigre volta aos treinamentos para na sexta-feira encarar o Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E o Natan, esse aí da tela, tá doidinho para jogar. E o Tigre tenta esquecer a derrota da última terça-feira diante do Atlético Goianiense. Na sexta-feira, na próxima, o tricolor terá essa chance no duelo contra o Londrina. Para voltar a vencer, o técnico Roberto Cavalo contará com o retorno de um xerifão da zaga carvoeira. Nos últimos 3 jogos, ele ficou fora de 2, fruto das suspensões sofridas pelo zagueiro Natan. Diante do Bragantino, uma troca de empurrões com o adversário e uma expulsão que poderia muito bem ser evitada. Fatos que deixam o zagueiro constrangido. Até conversei com meus companheiros dentro do vestiário, depois dessa minha expulsão, que eu não sou um jogador assim, não sou um jogador de ser expulso, de ficar fora. Quem me conhece sabe que eu quero estar sempre nos jogos, quero participar do máximo possível no Criciúma. E foi uma infelicidade. Eu acabei sendo expulso, acabei dando um revide que, ao meu ver, não foi para ser expulso, mas quem manda ali é o bandeirinha, é o juiz. Eles interpretaram dessa forma. Eu tive que acatar, mas repito, não sou um jogador assim, não é da minha índole, não sou de ser expulso, não sou de ficar fora por nada, muito pelo contrário, quero sempre estar jogando, sempre estar ajudando meus companheiros, mas foi uma infelicidade. Quando questionado se essas suspensões não poderiam comprometer a imagem do atleta junto ao Palmeiras, seu clube de origem, Natan foi enfático. Não deve satisfação ao Verdão de São Paulo. Eu acho que o Cícero tá aí ou não interfere em nada. Hoje eu sou jogador do Criciúma e eu devo satisfação pro pessoal aqui do Criciúma, pro presidente do Criciúma, pro Cavalo, que é meu técnico hoje, pros meus companheiros, que eu jogo por eles. A minha família agora é essa. Agora, o jogador quer atuar novamente e ajudar o tricolor a voltar a vencer fora de casa. Falando nisso, esse fator
Triunfar longe do Heriberto Wilson tem sido um problema para o Carvoeiro nesta temporada. O xerifão tricolor dá de ombros e disse que isso não afeta em nada o psicológico do grupo. A gente não se prende a tabu, a essas coisas. A gente está sempre focado em vencer. A gente entra em campo para vencer. A gente não entra em campo pensando, não vamos perder dessa vez. A gente entra em campo para vencer. E às vezes os jogos não são como a gente quer. Por detalhe a gente perde, uma bola desviada a gente acaba tomando gol. Tá sendo complicado, mas o grupo é forte, o grupo é unido e a gente está vendo isso no dia a dia. Cada dia que passa a gente vê que a gente pode evoluir cada vez mais. No jogo contra o Bahia foi uma superação que eu nunca tinha visto antes. Então a gente prova cada vez mais que tem esse poder de reação que é muito importante nessa fase do campeonato. E para vencer é preciso marcar gols. Apesar da responsabilidade de balançar as redes adversárias ser dos atacantes, o zagueirão gosta que se enrosquem em furar o sistema defensivo alheio. Eu vou fazer gol quando der e vou sempre tentar fazer gol, mas vou deixar essa parte de artilharia com eles. Meu negócio é não tomar gol. Então, quando eu puder fazer bem a minha parte, tenho certeza que a deles eles vão fazer também. Legal, e o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela audiência, Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim Deus permitir. Boa noite.